Fala galera, tudo bem? Professor Samuel Bastos para comentar uma prova da ESA, a prova da ESA de 2019 aqui com vocês. Então vamos lá, a ESA são 6 questões de geografia, então a gente vai resolver essas 6 observando os detalhes, né, para poder chegar ao acerto, né, dessas questões. Galera, a ESA muitas vezes coloca em ordens diferentes, né, as questões, então a gente vai vendo numa ordem que é a ordem da prova que eu tive acesso, mas vocês podem, caso vocês tenham essa prova em casa, vocês podem ter alguma ordem diferente. Mas a gente vai ver as 6 questões de 2019. Galera, o que essa questão está colocando no texto base? O Brasil adquiriu o Acre por meio do Tratado de Petrópolis, né? Mediante o pagamento de uma soma em dinheiro e a promessa de a construção de uma ferrovia, que escoaria as exportações bolivianas até trechos navegáveis dos rios amazônicos. A ferrovia que o tratado faz menção é a ferrovia. Então, de que momento histórico, né, que essa questão está abordando? Quando ela fala no Acre, a gente está falando de um território, tá, que era da Bolívia e que por meio de uma guerra, né, de uma disputa e de um pagamento e a construção de uma ferrovia, o Brasil adquiriu o Acre, né, o Brasil adquiriu o Acre como parte do seu território. E essa ferrovia fez parte do acordo, né, fez parte do Tratado de Petrópolis para que a Bolívia cedesse, né, depois dessa disputa, o Acre para o território brasileiro. Por que nesse momento o Acre era interessante para o território brasileiro? Nesse momento o Acre, nesse momento histórico que aconteceu, ali no início do século XX, o Acre era importante para o território brasileiro pelo fato, né, de a gente ter, naquele período ali, final do século XIX, início do século XX, o ciclo da borracha, né, no seu auge. Então, a borracha, o látex, ele era extraído das seringueiras e o território do Acre, ele era cheio, né, ele era cheio dessas árvores, né, cheio das seringueiras. Então, nesse momento foi extremamente importante, né, que o Brasil comprasse o Acre, através de 1 milhão de libras esterlinas, além de construir essa ferrovia. Porque a gente tem que lembrar que, por uma questão histórica, a Bolívia ela não tem saída para o mar. Portanto, uma conexão, uma ferrovia que conectaria o território boliviano com o Rio Amazonas e do Rio Amazonas a sua foz, que vai ter uma saída lá no Oceano Atlântico, seria de certa forma, né, indiretamente uma conexão para tu poder ter uma saída para o mar, para o escoamento, né, dos produtos bolivianos, além do escoamento dos produtos bolivianos até para o próprio Brasil. Então foi de certa forma interessante que se construísse a ferrovia Madeira-Mamoré. Tá? O nome da ferrovia é Madeira-Mamoré. Alternativa correta, alternativa D. Tá? Então aqui, ó, Presidente Dutra, Transamazônica são nomes de ferrovias, tá? Então a Transamazônica é uma importante ferrovia, uma importante rodovia, né, que a gente tem, que cruza 4.000 quilômetros de Nordeste até para dentro da região Norte. E então ali tem mais nomes de rodovias nas alternativas falsas. A correta é Madeira-Mamoré, que dentro desse contexto histórico foi a ferrovia construída como parte do tratado, né, para que a Bolívia cedesse o Acre, e que depois, né, no início era um território, depois passou a se tornar um estado, né, da Unidade Federativa Brasileira. Em 1980, deu-se o estouro da Corrida do Ouro em Serra Pelada, localizada no estado de... Galera, Serra Pelada foi o grande Eldorado brasileiro, foi uma grande corrida do ouro, né? Uma grande corrida por essas riquezas. Um agricultor estava ali roçando o seu pátio, daí ele encontrou uma pepita de ouro de 3 quilos. E aquilo deu uma grande corrida, de que vieram pessoas de várias partes do Brasil em direção a essa serra, né? Era uma serra e eles foram explorando e acabou se tornando uma depressão. Só que tudo que está no subsolo, por uma questão de legislação, seria da União. Só que eles não conseguiram se organizar bem o suficiente e os garimpeiros eles chegaram antes e depois o governo não conseguiu retirar os garimpeiros. Como eles não conseguiram retirar, eles tentaram organizar. Então Serra Pelada foi um garimpo muito de iniciativas individuais que em pouco tempo, né, ali em 93 ele já estava prestes a fechar. Em pouco tempo o garimpo foi basicamente esgotado, né, dos seus recursos de ouro que tinha. O garimpo Serra Pelada fica no Pará, tá? Que junto com Minas Gerais são os estados que mais se destacam na questão de mineração de uma forma geral. E o Pará ele é muito conhecido, além da questão ali do garimpo de Serra Pelada, o Pará ele é muito conhecido também pela Serra do Carajás, que é uma importante província mineralógica. E não só
Ambos são conhecidos, tanto Serra Pelada quanto Serra do Carajás, como eles estão relativamente perto, ali no sudoeste do Pará, tá? Então, Serra Pelada está um pouquinho mais pro sudeste do Pará. Mas assim, de uma forma geral, no sul do Pará, eles estão 100 quilômetros de distância um do outro. Então, fica no Pará, o garimpo de Serra Pelada, assim como o Serra do Carajás, assim como o Vale do Trombetas. Então, acaba que o Pará é um estado que, de fato, se destaca, né, nessa questão da mineração. Caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no Oceano Atlântico Norte e ainda por atuar no litoral nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. Galera, as massas de ar que atuam sobre o território brasileiro, vamos colocar aqui, ó, a gente tem fazer o continente americano, tá? Daí a gente tem aqui qual massa de ar que atua, que tem o seu centro de origem bem em cima da Amazônia. A gente vai ter a massa de ar que a gente chama de massa equatorial continental, tá? Essa aqui tem centro de origem aonde? Em cima da Amazônia, tá? Então, não pode ser essa, né? Porque a questão está falando, é uma massa de ar que se origina no Oceano Atlântico Norte, então não é a massa equatorial continental, não é a MEC. Quais que se originam no Atlântico? 3 se originam no Atlântico. A massa polar atlântica, né, que se origina lá perto da Patagônia, que atua no território brasileiro somente durante o inverno, tá? Então, já podemos riscar a massa polar atlântica, podemos riscar a massa equatorial continental. E as outras duas que atuam em latitudes maiores, né? Desculpa, em latitudes menores, mais perto do Equador, vai ser a massa tropical atlântica, tá? Que são partes dos alísios de sudeste, tá? Massa tropical atlântica, que se origina no Atlântico em latitudes tropicais, que atua sobre o território brasileiro. E a gente tem também a massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica são partes, tá? São partes dos alísios de nordeste, ou seja, os alísios lá do hemisfério norte, que acabam durante o verão e a primavera passando o sul, né? Passando ao sul do Equador e atingindo e atuando sobre o território brasileiro. Mas como ele se origina lá no Atlântico Norte, ele vai acabar tendo uma atuação mais restrita no norte e nordeste do Brasil, na região costeira do norte e nordeste do Brasil, tá? Então, vamos ver se fecha com a massa equatorial atlântica. A massa tropical atlântica não pode, porque a massa tropical atlântica se origina no Atlântico Sul, tá? A massa equatorial atlântica pode ser, porque ela se origina no Atlântico Norte. A massa equatorial atlântica são partes dos ventos alísios de Nordeste, enquanto que a massa tropical atlântica são partes dos ventos alísios de Sudeste, tá? Então, quente e úmida se origina no oceano, em região equatorial é quente e úmida, beleza. Até, por enquanto, pode ser equatorial atlântico. Origina-se no Oceano Atlântico Norte, pode ser, né? Exatamente. E atua no litoral no Nordeste, tá? Pode ser também. Principalmente durante a primavera e o verão. Fechou todas, tá? Alternativa A. Massa equatorial atlântica é a correta dessa questão. Galera, essa questão 4, né? Quem fez a prova, provavelmente, né, tem uma probabilidade de vocês terem ficado relativamente confusos com as probabilidades das alternativas. Porque essa foi uma questão que ela foi anulada, né? Mas, como o objetivo de assistirem resoluções de questões é ver os assuntos, ver como a ESA aborda, é bem provável que esse assunto volte a ser cobrado, então é importante que vocês analisem a questão, mesmo ela tendo sido anulada posteriormente, né? Então foram as questões anuladas. Mas vamos dar uma analisada nas alternativas. A partir da década de 90, intensificou-se no Brasil o processo de desconcentração industrial, ou seja, muitas indústrias deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços na busca de vantagens econômicas, como menores custos de produção. Um dos fatores responsáveis pelo processo de dispersão espacial da indústria no Brasil é. Então, temos alguns processos de desconcentração, tá? A gente tem o processo de desconcentração das indústrias saírem de metrópoles em direção às cidades médias, tá? Que é, de certa forma, uma desconcentração concentrada, né? Então, desculpa. Então, pensem as indústrias que ficam nas grandes metrópoles, né? O que elas buscavam nas grandes metrópoles, elas vão encontrar em cidades médias e vão encontrar mais vantagens em cidades médias. Porque, por exemplo, na cidade média eu tenho um menor custo imobiliário,
eu vou ter um menor custo de mão de obra, eu vou ter uma maior facilidade logística, né? Porque provavelmente quando tu tá numa grande metrópole, tu quer escoar a mercadoria, receber matéria-prima, tu vai ter que lidar com problemas como, por exemplo, congestionamento, tá? Que são problemas que dentro de uma cidade média tu pode instalar tua rodovia mais facilmente, tua indústria mais facilmente na beira de uma rodovia e tu acaba de certa forma anulando, né, esses problemas de congestionamento que tu teria com certeza numa grande metrópole, né? Porque é muita gente, acaba tendo mais trânsito, acaba deixando menos fluido, né, a questão dos transportes das indústrias. Quais fatores são responsáveis pelo processo de dispersão espacial da indústria? Então vamos ver, dispersão demográfica do país, o fato das pessoas se espalharem pelo país, seria algo que atrairia? Esse não seria o motivo, porque é mais o contrário que acontece. São as indústrias que acabam levando as pessoas, não as pessoas que acabam levando as indústrias. Tá? Crescimento das cidades médias, nós vemos o crescimento das cidades médias, tá, também muito mais como uma consequência e não uma causa. Né? Então a gente tem uma tendência das indústrias se localizarem mais em cidades médias do que em metrópoles atualmente. Mas o crescimento das cidades médias é muito mais uma consequência do que uma causa desse processo de dispersão espacial da indústria. Predomínio da mão de obra qualificada no interior do território. Essa também com certeza não é. Tá? Essa com certeza não é. Por quê? Porque as metrópoles elas tendem a concentrar mais mão de obra qualificada. Tá? Então não é esse o principal fator. Guerra fiscal entre estados e municípios. Isso é algo que de fato ocorre, que a gente tem inúmeros exemplos, tá? A gente tem inúmeros exemplos sobre isso. Por exemplo, estados que querem disputar a presença de uma indústria dentro da sua área, né? Então, por exemplo, vai estar lá o estado do Rio Grande do Sul e o estado da Bahia. Daí o estado do Rio Grande do Sul, quando vem a Ford, ela, não, vem pra cá, eu vou te dar 10 anos sem pagar imposto. Daí o estado da Bahia, não vai pro Rio Grande do Sul, vem aqui, vem pra cá, que eu te dou 20 anos sem pagar imposto no terreno. Então, tem uma barganha, né? Uma guerra fiscal, uma guerra de benefícios fiscais para que as indústrias se instalem, né? Ou nos estados, ou nos municípios. Ocorre essa guerra fiscal também entre os países, mas não é bem o caso que a gente está abordando aqui. E essa guerra fiscal é algo que vai caracterizar a dispersão das indústrias, né? E o que o estado ganha com isso? O que o município ganha com isso? Vagas de emprego. Empregos geram salários, salários geram renda, né? Geram consumo e acaba circulando mais economia. Então a gente tem essa realidade dentro do Brasil. Essa poderia ser uma possibilidade, tá? Esgotamento das atividades tecnológicas, tá? Esgotamento das atividades tecnológicas nas áreas industriais tradicionais. Galera, essa ela tá meio complicada, né? Porque o que seria uma área industrial mais tradicional do Brasil? O Sudeste, né? E o Sudeste continua sendo a ponta de lança da tecnologia brasileira. Então, eu acredito que essa questão tenha sido anulada, né? Apesar de tu não ter um parecer de dizer por que essa questão foi anulada, por uma questão de que imagino que a banca deve ter considerado essa correta, tá? Porém, o crescimento das cidades médias ele também vai se relacionar enquanto uma consequência, mas pode se ver por um certo ponto de vista também como uma causa, tá, da dispersão espacial da indústria. Então as cidades médias vão tomando uma relevância, ganhando centros de pesquisa, ganhando centros universitários, começa a formar uma mão de obra qualificada, né? Então eu acredito que o recurso deve ter sido relacionado com essa questão, apesar de eles não disponibilizarem um parecer público, mas o fato dessa questão ter sido anulada, acredito que foi por isso. Mas é interessante, de qualquer forma, se estudar esses fatores, né? De por que as indústrias vão se distribuindo pelo país e por que não é mais tão vantajoso uma indústria se instalar numa metrópole e acaba sendo cada vez mais vantajoso, né? Uma indústria se instalar numa cidade média, né? Eu sempre dou exemplo para os meus alunos que são de Porto Alegre, que Porto Alegre em si concentrava várias indústrias na zona norte de Porto Alegre ali, e essas indústrias elas passam a ir para os municípios ao redor, né? Então, Gravataí, então, Viamão, Cachoeirinha, Eldorado do Sul. Então, a gente fala, até certo ponto, de uma desconcentração concentrada. Se desconcentra da grande metrópole, mas continua ficando ali ao redor, né? Tá? Então, esses municípios ao redor, porque a metrópole ainda tem um mercado consumidor grande, ainda tem uma mão de obra qualificada, ainda tem seus benefícios, né? Mas a gente chega um momento que
as desvantagens de ficar na metrópole superam as vantagens. Daí é que a gente tem uma deseconomia de aglomeração. Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas. Gurizada, a A, tá? Já começando aqui, né? A A, ela vai ser a nossa alternativa verdadeira, tá? Então aqui é verdadeira. Com certeza mais de 70% do petróleo brasileiro ele é chamado de offshore. Offshore é o petróleo que se extrai das regiões oceânicas. Todos os lugares onde a gente tem reservas de petróleo são regiões sedimentares, tá? De depósitos sedimentares, de bacias sedimentares, que um dia foram oceanos, um dia foram fundos oceânicos, que teve uma deposição dos animais marinhos mesozoicos, foram cobertos de areia, foram compactados e gerou esse petróleo. Então é, inclusive, mais comum se encontrar o petróleo em regiões oceânicas, né? Então, aonde se encontra petróleo onshore, que é o petróleo dentro do continente, seria uma parte de um fundo oceânico que acabou soerguindo e hoje em dia está na superfície, hoje em dia está no continente, mas um dia aquilo ali foi um fundo oceânico, né? Alguns milhões de anos atrás, tá? Então a A é a nossa verdadeira. As maiores jazidas ficam nas regiões metropolitanas. Falso, tá? Qual que é o estado que mais produz petróleo do Brasil? Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem o dado de 70 a 75% do petróleo brasileiro fica offshore, fica no oceano, né? Com grande destaque para o pré-sal, e desse petróleo oceânico, em torno de 60% fica na região oceânica do Rio de Janeiro, na plataforma continental do Rio de Janeiro. Lembrando que o nome plataforma continental é uma parte do relevo submarino. A plataforma continental está debaixo da água. É a primeira parte do relevo submarino. Então, aqui começa o nível do mar e a gente tem a plataforma continental como a primeira parte do relevo submarino, com uma altitude um pouquinho maior. Ocorrem escudos cristalinos. Falso, tá? A gente só tem petróleo em bacias sedimentares, tá? Então, o petróleo é um combustível fóssil. O fóssil ele só vai se preservar dentro da bacia sedimentar, né? O fóssil é coberto de sedimentos, depois compactado e acaba sendo transformado no petróleo, no carvão, no gás natural. São todos exemplos de combustíveis fósseis, tá? Combustíveis fósseis e fósseis somente encontramos em bacias sedimentares, em rochas sedimentares, tá? Como arenito, como dentro de uma própria camada de sal. A produção em terra firme supera a produção offshore, falso, né? Então aqui a produção em terra firme a gente chama de onshore, a produção oceânica a gente chama de offshore. A produção oceânica vai se destacar, tá? Entre 70% e 75%, tá? A Amazônia brasileira é a maior área produtora, falso, muito pelo contrário. Na Amazônia a gente tem pouquíssimas reservas ali de petróleo. Alternativa correta, alternativa A. Beleza? Galera, essa questão ela demanda uma atenção grande da gente. As questões de geografia humana, né, elas são questões muito mais abertas a diferentes interpretações. Então eu peço uma atenção aqui redobrada de vocês, tá? Ela não é difícil, mas ela exige uma atenção um pouco maior. Quando se observa a distribuição setorial da PEA, a população economicamente ativa no Brasil, percebe que os trabalhadores ligados ao comércio e serviços respondem pela maioria absoluta, na comparação com aqueles que trabalham nos outros dois setores da economia. Então, o setor terciário ele vai se destacar, né? O que é o setor primário? Agricultura, extrativismo mineral, extrativismo vegetal. O que é o setor secundário? Setor da transformação, indústria e construção civil. O que é o setor terciário? Profissionais liberais, né? Comércio, serviços, professores, advogados. Então, tudo que não produz nada físico e não extrai nada físico vai fazer parte desse setor terciário, tá? Então, vamos ver o que leva a gente a ter uma maior parte do setor terciário. E eu já adianto para vocês, o que aconteceu com a agricultura nos últimos 100 anos? Né? Pensa que 100 anos atrás, a agricultura, tá, o setor primário, ele se modificou muito por conta da questão da tecnologia. Tu olha para o campo há 100 anos atrás, eram os irmãozinhos com a enxada. Tu olha para o campo hoje em dia, né, tu tem grandes máquinas agrícolas. A mecanização, ela leva ao desemprego, tá? O que aconteceu no setor secundário, né? A gente tem uma grande modificação também e a gente tem uma grande modificação da forma como se produz, né?
e essa modificação da forma como se produz também acaba. E além disso, o Brasil não é um grande país industrializado, então o setor secundário não tem um grande destaque. E o campo, no Brasil, ele é um campo muito moderno, né? Um campo muito mecanizado. Então, o setor terciário, ele acaba abarcando, né, enquanto comércio e serviço, grande parte das profissões. Então não significa que todo mundo, né, do setor terciário tem bons trabalhos no setor terciário, porque o catador de lixo, ele é considerado o quê? Um serviço, né? Trabalhos informais, subempregos, muitos deles estão no setor terciário. Então, o que a gente sabe dos dados? O setor mais significativo, né, em termos de população trabalhando naquilo é o terciário. E o porquê, né? Por mudanças na estrutura produtiva do setor primário e secundário, tá? E acaba fazendo com que as pessoas busquem alternativas para sobreviver. Desemprego tecnológico. Galera, o desemprego, né, tecnológico, entendendo isso como pessoas que ficam desempregadas por conta dos avanços tecnológicos, ele influencia, tá? Ele vai influenciar essa questão, mas ele não vai determinar. Então, o desemprego tecnológico influencia principalmente aqui no primeiro, tá? Mas como a gente não está procurando causas e sim um nome para esse fenômeno, tá? Esse fenômeno ele é conhecido como desemprego tecnológico? Não, desemprego tecnológico está entre as causas, né, que influenciam esse fenômeno. Mas a gente não está procurando as causas, a gente está procurando o nome do fenômeno. Informalidade, não é isso, né? Tem muita gente aqui do setor terciário que trabalha com carteira assinada, com toda a formalidade. Razão de dependência não tem nada a ver. Razão de dependência é um conceito demográfico para expressar quando tu tem uma menor porcentagem de jovens e idosos, tá, em relação à população adulta, que os jovens e idosos são considerados os dependentes da população. Então não tem nada a ver com esse conceito. Terceirização, daí a gente vai aqui para os dois que a maior parte das pessoas se confundiu. Muita gente acha que o inchaço do setor terciário é a terceirização, mas o que a gente sabe? Que a terceirização é quando há um contrato, né, terceirizado para outras empresas. Então, por exemplo, uma universidade que ao invés de ela contratar diretamente funcionários para a sua limpeza e portaria, ela contrata uma empresa, que essa empresa contrata funcionários para limpeza e portaria. Então, o que é terceirizar? Quando tu repassa uma responsabilidade de administrar algo dentro do teu empreendimento para uma outra empresa, né? Para terceiros. Então é bem comum, né, ver funcionários de limpeza dentro de universidades que são terceirizados, né? Ver funcionários de portaria que são terceirizados. Então a terceirização não é necessariamente uma hipertrofia do terciário, tá? Então o mais correto aqui é a alternativa E, uma hipertrofia do terciário, um inchaço do setor terciário. E não é que o setor terciário vá abastecer com qualidade todas essas vagas de trabalho que estão, em sua maioria, no terciário. Muita gente vai estar no setor terciário com empregos subempregos, empregos informais, empregos mal pagos, né? Então é um inchaço, uma hipertrofia do terciário. Beleza, galera? Então essa foi a nossa correção da prova da ESA de 2019. Agradeço a atenção de vocês. Tudo de bom. Valeu!